Deus tem algo tremendo para falar para nós nessa noite. Pai, nós queremos abençoar a vida do Juliano. Chegamos aí, Senhor, no 8º dia. Que espetacular, que coisa maravilhosa. Tem gente aqui, meu Deus, que não vai ficar sem o Kit Kat, que coisa boa. Pessoas fiéis, como a Laurinha falou. E nós queremos aqui orar para que o Senhor use a vida do Juliano de uma forma assim extraordinária, maravilhosa. A palavra que o Senhor colocou na boca dele seja transferida com graça. E nós sejamos receptores dessa palavra, como terra sedenta. Terra, Senhor, o que deseja mesmo, Senhor, essa água pura que vem da Tua presença, essa semente que vem, Senhor, de Ti, em nome de Jesus, amém. Pessoal, tudo bem? Vocês estão bem? Amém. O pessoal da projeção, se puder me ajudar, isso, pode passar o próximo? Perfeito, obrigado. Olha só, prazer enorme estar aqui, compartilhar a palavra do Senhor nessa campanha de primícias. Nós estamos aí, dia 8, representando o mês de agosto. Nós vamos falar um pouquinho sobre a obediência que libera o extraordinário de Deus. Quem já tem sido abençoado até hoje, com tudo aquilo que já foi ministrado aqui, tem sido questões tão edificantes, né? No primeiro item ali, eu vou só me apresentar. Meu nome é Juliano Mendes. Sabe aquela mocinha que abriu o culto aqui, gente? Quem estava aqui na hora da abertura do culto? Aquela mocinha é minha esposa. Sou muito agraciado, né? Aí depois a Laurinha veio, compartilhou aqui a respeito dos dízimos e ofertas. E o Filipão está ali me ajudando com a projeção. Então eu sou muito grato com a família que Deus tem me presenteado. A última vez que nós compartilhamos uma palavra aqui com a igreja, eu perguntei assim, quem tem um testemunho? Aí veio um irmão, contou um testemunho. Alguém estava aqui? Isso, que bênção. E de repente, a Alessandra falou assim, poxa, eu tenho um testemunho. Não, mas por que você não me falou? Ela falou assim, mas eu vou ter oportunidade de contar esse testemunho. Então vem cá, Alessandra, compartilha aqui com a gente um pouquinho do seu testemunho. Testemunho edifica as nossas vidas, amém? Oi, gente, boa noite. Não sei se tem muitas pessoas aqui que não me conhecem. Eu sou Alessandra, né? Eu sou psicóloga, já tenho 25 anos. Então, assim, já tem muito tempo que eu estou nessa caminhada de estar lidando com o comportamento humano, lidando com as emoções, né? E eu tenho 3 filhos, né? E a minha filha mais velha é a Marília, ela tem 35 anos. E ela mora em Araxá. E ela é mãe da Ana Tereza e mãe do João Pedro. A Marília teve a Ana Tereza, né? E sempre que eu falava assim, não, eu quero mais neto. Marília, e aí? Mais neto? Ela falava, ai, estou tentando. Tá. Quando foi no Natal de 2024, quando ela chegou em Araguari, ela trouxe uma caixa de sapato. Ela falou que me dá um sapato de presente. E ela trouxe essa caixa de sapato, e quando eu abri essa caixa de sapato, era um sapatinho de bebê e um exame positivo, né? E aí, então, na verdade, foi o meu presente de Natal, né? A 2ª gravidez da minha filha. E a Marília, assim, é uma menina extremamente dedicada à atividade física, ela é corredora, né? Alimentação, tudo muito certinho. E a gestação, ela foi transcorrendo normalmente, sem problema nenhum, né? Fazendo todos os exames.
E como da Ana Tereza nasceu prematura e ela teve que vir às pressas para Uberlândia, ficou na UTI 10, 11 dias, ela preferiu fazer o pré-natal dela em Uberlândia também. E então, a Marília, como ela é meio rápida para poder ganhar neném, ela preferiu vir para Uberlândia e esperar, porque ia ser um parto normal, ela resolveu vir para Uberlândia para poder esperar. E aí, ela é muito engraçada, porque quando a Ana Tereza nasceu, ela me ligou de madrugada e eu não vi. Aí, no outro dia de manhã, eu liguei e falei assim, você me ligou, minha filha? Ela falou, liguei, o que aconteceu? Não, para te contar que eu pari. Eu falei, pariu. Então, a Ana Tereza nasceu assim, rapidez. Aí, quando foi do João Pedro também, ela estava em Uberlândia. Quando foi? Num dia de manhã, ela me ligou, falou, mamãe, o João Pedro nasceu. Eu falei, como assim que ele nasceu? Então, ele nasceu e ele nasceu dentro do carro e ele nasceu dentro da bolsa. Ele nasceu implicado. Eu falei, essa menina é boa parideira mesmo, né? Porque a Ana Tereza foi voando, o João Pedro foi a jato. Tá, nasceu tudo bem. Eu fui a Uberlândia conhecer meu neto, né? Levei minha mãe e meu pai e tal, vimos o João Pedro ali. Muito pequenininho, mas a Ana Tereza miúda também, beleza. Isso foi no sábado. Quando foi na quarta-feira, que eu cheguei lá em Uberlândia para poder visitar de novo, o meu pai percebeu que o João Pedro estava com várias marcas de picada no braço, na mão. Aí o meu pai falou assim, e essas picadas no João Pedro? Eu falei, Marília, o que é isso? Ela falou, porque ele está fazendo uns exames. Eu falei, mas exame? Exame de quê? Eu lembro que tinha uma enfermeira junto, que estava negócio de amamentar, não sei o que tem. Essa enfermeira saiu do quarto que ela estava na casa da tia dela. E ela falou, porque quando o João Pedro nasceu, que eu cheguei no hospital, a médica que recebeu o João Pedro, ela percebeu algumas características nele. Eu falei, mas características de quê? Características de trissomia do 21. Eu falei, trissomia? Ela falou, síndrome de Down. Aí eu falei, que isso? De maneira nenhuma, olha aqui para o menino. Se eu tivesse alguma coisa, logicamente que eu ia saber, né? Essa médica até é doida. Tá. E aí o João Pedro começou com um problema de bilirrubina muito alta, né? A icterícia dele muito alta. E aí tinha que fazer exame, tia sim, tia não. Ele ficou na fototerapia, né? Ela alugou a máquina lá, levou para a casa da tia dela. E era assim, esse menino saía da máquina, passava 24 horas, o menino voltava de novo, né? E assim, a gente foi ficando preocupado, porque pode ter problema neurológico e tal. E eu falei um dia para ela assim, deixa eu te falar, nós vamos levar ele no médico lá em Araguari. Que esses médicos aqui de Uberlândia, que você está levando aqui, não está servindo não. Trouxemos ele no médico, que eu confio aqui e tal. Ele olhou, primeiro ele ficou preocupado com essa bilirrubina que poderia dar problema no fígado. A preocupação era, né, que a gente não tem tanto entendimento, Luiz Fernando, e as características que a médica falou. Ele falou, Alessandra, vamos preocupar primeiro com o problema do fígado, que se for é um problema mais grave. Até a Marília perguntou assim, se tiver algum problema, o que é? Ele falou, se tiver um problema, é uma cirurgia extremamente complexa, que é feita só em São Paulo. Aí a Marília já desanimou, né? Aí ele falou, quanto ao diagnóstico, não podemos fechar sem o exame. Então tá. E a Marília foi embora, levei para Uberlândia, e por coincidência, nesse dia, eu ia falar uma palavra com os jovens, na casa do Juliano e da Fernandinha. Eu fui, eu compartilhei algo com os meninos, mas quando terminou, fui contar para a Fernandinha e eu comecei a chorar. Eu vou falar para vocês que eu passei a sexta à noite, o sábado, o dia todo e domingo, chorando sem parar. Eu não pude trabalhar porque eu não parava de chorar. E aí eu vim no culto. E nesse dia o pastor Carlos que deu a palavra, que começou. Ele disse assim, os pastores que estão aqui, por favor, vá até alguém e faça uma oração por essa pessoa. E eu lembro que o pastor Elton saiu, foi até mim, que eu fico sentada aqui na frente, só que eu não parava de chorar.
E o pastor Elton fez uma oração, eu me acalmei muito e consegui passar os dias. Aí era assim, nós fizemos aqui em Araguari, a Cíntia sabe que ela acompanhou, porque a gente fez exame lá. A Daniele, que é aqui da igreja, a gente fez exame da tireoide para poder ver se tinha algum problema, porque foi cercando o que a síndrome de Down poderia trazer. Não deu nada. E aí, então, vamos fazer um exame do coração, porque eles costumam nascer, a grande maioria nasce com uma cardiopatia. Fomos a Uberlândia, fizemos um exame, o médico falou, olha, o que ele tem agora, toda criança tem, mas vai fechar. Mas a gente tem que repetir o exame. Tudo bem. Essa Marília foi embora para Araxá. E um dia, eu acho que a Marília teve um entendimento, né? E assim, glória a Deus que ela é uma pessoa extremamente temente a Deus também. Ela aceitou fazer o exame que chama cariótipo. Só que nesse dia, ela me ligou, eu lembro que eu estava com um paciente, ela me ligou e eu atendi, eu pedi licença e atendi. E ela estava chorando muito e ela falava assim, eu acho que ele tem, eu acho que ele tem, eu acho que ele tem. Eu falei assim, arrume as suas coisas que eu estou indo te buscar agora. Só que já estava ficando tarde. E eu resolvi então ir na quinta-feira de manhã. Fui em Araxá, trouxe a Marília, trouxe a Ana Tereza, trouxe o João Pedro. O meu genro foi para São Paulo e a Marília ficou aqui 10 dias. E era assim, a bilirrubina só ia sarar, porque a criança ela precisa fazer muito cocô. Então ele tinha que mamar muito. E até hoje é só no peito, só o leite materno. Então era assim, eu ficava à noite com o relógio de 2 em 2 horas despertando para eu dar mamar para ele na mamadeira e a Marília dormindo. Aí a Marília, durante o dia eu trabalhava e a Marília cuidava do João Pedro. E foi assim durante 10 dias. E essa Marília foi embora. Fortalecida emocionalmente, né, falando e até fisicamente também, foi embora. Quando foi numa sexta-feira, eu estava almoçando, eu vi que o meu tablet chegou um vídeo. E aí, então, eu senti um aperto assim, e eu fui até ele, quando eu abri, eu vi que era uma mensagem dela. Eu lembro que eu levantei e falei assim para o meu marido, Cristiano, chegou uma mensagem da Marília, eu acho que eu não vou ler. Ele falou, mas você tem que abrir. Eu falei, não, eu acho que eu não posso. Aí eu fui lá no fundo, na minha casa, voltei. E aí, então, quando eu abri aquela mensagem, era um resultado de exame. E aí, quando eu abri o resultado de exame, que eu me lembro que quando eu li, que estava escrito, positivo para trissomia do 21. E eu lembro que nesse dia que o pastor Elton orou aqui por mim, né, eu lembro que eu fiz um propósito naquele dia, né? Eu orei a Deus e eu pedi assim, Senhor, que esse possível diagnóstico, que ele seja transformado em milagre na vida dele, né? Que o Senhor não deixa isso acontecer, né? No meu coração de avó, no meu coração de mãe. Eu pedia para Deus, né? E eu passava o dia inteiro orando e falando, Senhor, que o Senhor transforme esse possível diagnóstico em milagre na vida dele, né? E foram assim por muitos dias eu vinha para a igreja e a única coisa que eu sabia pedir era para que Deus fizesse um milagre na vida dele, para que esse diagnóstico fosse falho. E aí quando eu abri aquele exame que eu vi que tinha dado positivo, parece que naquele momento o meu mundo desabou, né? Eu não sei se tanto pelo João Pedro, mas pelo que minha filha ia passar e por todas as dificuldades que iam ser enfrentadas. E então, naquele momento, eu não tive condições nem de ligar para ele. Né? Eu lembro que eu chamei as minhas irmãs e eu falei para minhas irmãs, vamos para a casa do meu pai agora. E eu lembro que eu cheguei na casa do meu pai, eu contei para minha mãe e para o meu pai, minhas irmãs chegaram e eu contei para ela e eu vou, assim... Eu vou confessar para vocês que naquele momento eu recebi muito mal, mas eu recebi muito mal a notícia, né? E passou um tempo, eu fiz uma chamada de vídeo para a Marília. Aí eu falei, minha filha, agora já sabe o que é, né? Então agora ele vai ser aquilo que você oferecer para ele.
E eu sei que você é uma mulher inteligente. E você vai oferecer para o seu filho tudo aquilo que tiver ao seu alcance, você e seu marido. E no outro dia eu fui para Araxá. Eu fui sozinha, né? E chegou lá, eu conversei com ela e eu falei, olha, você vai procurar uma fonoaudióloga, uma fisioterapeuta, você vai procurar uma terapeuta ocupacional e você vai procurar uma psicóloga para você. Né? E os dias foram passando e então a Marília, ela foi aprendendo a lidar também com esse diagnóstico e com todas as coisas. E um dia a Marília, na internet, ela viu sobre um médico em São Paulo, um geneticista. Ele chama Zamustak. E esse médico, ele tem um instituto e ele trabalha há 44 anos só com síndrome de Down. E ela falou, vou levar ele lá, mamãe, você vai? Eu falei, opa, estou dentro. E então um dia, marcou a consulta, e nós fomos em São Paulo. Saímos de Araxá cedo, eu saí daqui de Araguari, fui para Araxá no domingo, e saímos cedo e fomos até São Paulo. Chegamos lá, fomos para essa consulta médica. Quando nós chegamos no lugar, lá é só síndrome de Down que tem as crianças. E eu sentei, e eu lembro que tinha 2 crianças brincando. E eram umas crianças assim, uma tinha mais ou menos uns 4 anos, 3, 4 anos, e uma tinha uns 6 anos. E eu sentei, né, e eu falei, daqui uns dias vai ser meu neto desse jeito, né? Nas minhas limitações, limitações emocionais e espirituais, e então eu pensei, assim vai ser o meu neto, né? E aí, de repente, veio um médico lá de dentro, né? E eu olhei para o médico e falei, nossa, ele é menor que eu, um senhor já, né? Mas assim, extremamente caloroso. E nós entramos na consulta. Estava eu, a Marília, o Regis, o marido dela, a Ana Tereza e o João Pedro. E esse médico, ele nem olhou para o João Pedro. Ele começou a perguntar, foi perguntando. E ele ficou praticamente umas 2h30 a 3 horas falando de todos os problemas que a trissomia do 21 pode trazer. Porque a gente imagina problema tireoide, problema cardíaco, a aparência, o cabelo fininho, é isso, mais gordinho, e é isso que a gente pensa, né? Só que, na verdade, ele ficou mais de hora falando todos os problemas que tem de intestino, problemas da alimentação, problema respiratório, é problema da tireoide, é cardiopatia, é problema no fígado, é problema não sei mais aonde. E quanto mais ele ia falando, e parece mais eu ia murchando, porque eu pensava, Senhor, né, que tanto de coisa. E aí depois de mais de hora, ele falou, vamos ver o João Pedro. Aí olhou o João Pedro, fez ultrassom de novo e tal, vai daqui, a Maria levou todos os exames que tinha e tal. Aí ele explicou sobre alimentação, aí ele foi falar depois o que teria que ser feito e tal. E aí a Marília falou assim para ele, aí ele falou assim, estou esperando a sua pergunta. Ela, mas qual a pergunta? Eu falei, mas qual a pergunta que o senhor quer? Ele falou assim, qual que é a avaliação que eu faço do João Pedro? Aí eu falei, qual que é a avaliação que o senhor faz do João Pedro? Ele falou, vou falar em nota. De 0 a 10, eu vou dar nota 8. Aí eu falei, nossa, 8? Ele falou, tá ótimo. Aí a Marília falou assim, mas por que ele não ganhou um 10? Ele falou, vou te falar. Nos exames que está aqui, é um 8. Mas quando você fizer o exame do pulmão, quando você fizer o ecodoppler e quando você fizer o ultrassom do quadril, que eles também têm problema no quadril, dependendo do resultado, eu mudo a nota. Você pode me ligar, Marília, você não vai mandar e-mail, você não vai mandar WhatsApp, você vai me ligar. Gente, o tanto de coisa que ele falou, eu pensei, misericórdia. Deus tem que ter piedade mesmo, porque é muita coisa que pode ter. Aí, quando eu coloquei o pé para fora do consultório, que já era noite, a consulta começou 4h30 da tarde, terminou, era mais de 8 horas. Que eu saí, foi muito claro nos meus ouvidos. O Espírito Santo falar assim, Alessandra,
enquanto você pedia por um milagre na vida dele, eu concebi vários milagres na vida dele, né? E eu lembro que quando eu ouvi isso, foi muito claro para mim, de todos os problemas que ele poderia ter, ele não tinha nada. E aí eu pensei, mas vamos ver, né, o resultado dos exames. Voltamos para achar, a Marília pegou e foi lá e fez de novo o ecodoppler, até um negócio que chama forame oval, que geralmente é normal não fechar, que é o sopro no coração, que de cada 5 adultos, cada 10, 7 tem aberto. O do João Pedro já estava fechado. Aí fez o exame do quadril, para ver se tinha algum problema no quadril. Nenhum problema no quadril. Aí vamos fazer então o exame do pulmão, do pulmão, tireoide. Nenhum problema. Ou seja, o João Pedro ganhou nota 10 do médico, porque ele não tinha nada, né? E assim, quando aconteceu isso, e que a gente vê o João Pedro hoje, porque inclusive eles têm um problema que eu não sabia, que o nosso intestino costuma ter 6 metros, o deles tem até 11 metros, né? A Marília, um dia ela foi num negócio da empresa deles em São Paulo, teve uma pessoa lá, como é que chama? Uma pessoa estava orando lá, e falou para ela assim, que Deus mandava falar que o intestino dele já tinha sido curado, né? Então assim, eu não falei do milagre, eu trouxe milagre para vocês poderem conhecer, né? Vem cá, vó. Vamos fazer uma oração. Você quer falar alguma coisa? Boa noite, a paz. É um prazer estar aqui. Quando ela falou que iria falar dele, eu falei, estou indo de Araxá, porque o milagre é vivo, né? E aonde Deus mandar, eu irei. E eu vim e Deus me trouxe algo. Vocês cantaram uma música, né? Para a gente olhar para Deus, mas ele ainda diz no Salmo 34, versículo 5: os que olham para ele estão radiantes de alegria, e o rosto dele jamais mostrará frustração. Então a gente olha para o único que é digno, porque minha mãe ainda falou da questão de uma mentoria, né, que a gente faz em São Paulo, enfim, é de empresários, nada a ver com Deus, mas tem tudo a ver, porque Deus está em tudo, né? A gente que tira ele das coisas, a gente tem essa mania, infelizmente. Mas quando meu esposo foi para lá, quando eu vim para Araguari, o profeta falou para ele, enquanto meu esposo comprava o livro e ele assinava, ele disse: seu filho João Pedro já é um milagre. Ele foi curado do autismo, de complicações severas no intestino, e nós voltamos em São Paulo em dezembro agora, e um outro profeta que esteve lá falou: posso fazer uma oração pelo seu filho? Eu falei: claro. Ele falou assim: Deus te abençoe, e esse menino é um agente de cura. Muitas vidas serão curadas através da dele. E não precisa preocupar em ficar olhando ele de madrugada para ver se ele está respirando, não, porque ele está. E é isso, o milagre é vivo. E nós somos um milagre. Aonde nós vamos, a vida. Então é isso. Em Romanos diz, meus irmãos. Nunca se esqueçam, quando alguém fala que às vezes não acredita em Deus, em Romanos diz que Deus se manifesta em todas as coisas. E aqueles que não conseguem ver a manifestação de Deus se tornam indesculpáveis. Então o nosso abrir de olhos todas as manhãs, mesmo que vocês acordem desanimados, olhe para Ele, o único que é digno da nossa alegria e da nossa adoração. Amém. Tirou uma foto aí? Tirou?
Vamos só fazer uma oração? Ah, tava. Então tá. Faz uma pose, bonito. Aí, ó. Vou aparecer aqui também. Amém. Levante as suas mãos para cá. Pai, nós te agradecemos por esse testemunho, não só de falar, mas de presenciar a tua bondade, a tua graça, a tua misericórdia. Que de fato, ó Deus, a tua boa mão esteja sobre a vida dessa casa, dessa família, e que esse milagre, ó Deus, seja para a honra e glória do teu santo nome. Amém? Obrigado, viu, pessoal? Glória a Deus. Quantos creem que Deus é um Deus de milagre, que Deus tem extraordinário para fazer nas nossas vidas? Eu deixei aqui proposital. Alguém leu o que estava ali? Leu? Ó, o Rogerinho está fazendo assim, ó, que legal. Esse aí é o conceito do que seria extraordinário. Passa o próximo, por favor. O sinônimo de extraordinário seria excepcional, fabuloso, fenomenal, inacreditável, incrível. Aí vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus tem coisas incríveis para fazer na sua vida. E aí, no próximo é um conceito a respeito do que seria obediência. Obedecer é submeter à vontade de outra pessoa, obedecer aos professores, servir ou trabalhar em favor de algo, é obedecer às normas vigentes, é acatar um pedido, é estar subordinado a uma força de grande intensidade. Então eu fico a perguntar: como liberar o extraordinário de Deus nas nossas vidas através da obediência? Como liberar o extraordinário de Deus nas nossas vidas através da obediência? Obedecer é fácil. Obedecer é um desafio enorme. E aí, eu coloquei essa imagem. Enquanto você olha essa imagem, estar aqui compartilhando com vocês essa mensagem é algo assim, meu coração está acelerado. Por quê? Nós vamos ler um texto já já que vai falar a respeito assim da rebeldia, e como a rebeldia é algo que nos afasta de Deus. Falar de obediência, eu, Juliano, falar de obediência não é algo tão simples. Então, a mensagem, ela fala muito comigo. E nós temos família, amigos, irmãos e pessoas que convivem conosco. Eu chegar aqui e falar para vocês: nossa, eu sou um cara super obediente, provavelmente as pessoas que me conhecem mais de perto vão falar assim: não é isso não é bem assim. Então, eu queria honrar e homenagear as pessoas que têm caminhado conosco. Por exemplo, o pessoal da célula. Podia ficar de pé? Que bênção, gente. Tem uma outra reunião que nós fazemos que se chama Conversa entre Amigos. E tem um pessoal que está aí. Vocês podiam ficar de pé também? É a nossa segunda célula. E tem uns juniores que têm ido da nossa célula também. Davi está aí. Olha lá, Maria Fernanda, Alice. Vocês podiam também ficar de pé? Então, assim, essas pessoas, elas me conhecem. E eu sou muito grato por caminhar com vocês. E que Deus continue abençoando a nossa comunhão, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado pela presença de vocês.
Então tem um versículo em Isaías que vai dizer o seguinte: ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Ele foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, ele não abriu a boca. Por que a figura do cordeiro e por que a figura da ovelha? Ambos são a mesma coisa, sim ou não? Qual a diferença? São e não são. Quando você vai à fazenda, ou ao campo, ao rancho, e aí, geralmente o pessoal quer agradar e fala assim: vamos comer uma carne de ave. Eles falam assim: vamos comer um frango ou vamos comer um galo? Um frango. Tem um tipo de corte, que é um corte específico, corte nobre. Eu pergunto para você: é de um boi erado ou é de um novilho ou um garrote? Novilho. Quando você vai na ceia do Natal, né, geralmente você vai comer carne de porco. Aí você geralmente prepara o quê? Um leitão, ou prepara um cachaço? Alguém conhece o que é isso? Então, como é que é? Por quê? Porque a carne é mais macia, o manuseio é mais fácil, a forma de você abater é mais fácil. Jesus, ele foi cordeiro, ele se entregou por mim e por você, e ele também foi ovelha, porque a ovelha, ela já produz lã, ela já é um animal adulto, e um animal adulto já domesticado, então não houve resistência. Jesus é o nosso maior exemplo de obediência. Você crê nisso? Jesus é o nosso maior exemplo de obediência. Em Hebreus fala assim: enquanto Jesus esteve na terra, ele ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvá-lo da morte. E as suas orações foram ouvidas por causa da sua profunda devoção. Embora fosse filho, ele aprendeu o quê? A obediência. Então, obediência é algo que nós aprendemos. Ele aprendeu a obediência por meio do seu sofrimento. Com isso, ele foi capacitado para ser o sumo sacerdote perfeito e tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E aí eu vou perguntar de novo: quantos gostam de obedecer? Gosta mesmo? Esses dias atrás eu cheguei no culto, e aí tinha uma criança, e ela estava deitada no chão, e aí ela estava dando uma birrinha assim, e eu fiquei olhando e viajando, né? Falei assim: nossa, olha aí, gente, gracinha. Quase que eu deitei com ela, falei assim: eu vou dar a birra também. Então, porque há algo em nós que é contra esse sentimento de obedecer. E isso é lá na origem do Éden. Então, nós temos que aprender a obedecer. E Jesus aprendeu a obediência através dos seus sofrimentos. Eu não estou dizendo que nós temos que sofrer para aprender a obedecer, mas eu queria deixar algo para você aqui. Às vezes você está passando por algum momento de dificuldade, às vezes você está passando por algum momento de crise, e pode ser que você esteja questionando por quê, ou pode ser que você esteja dizendo para quê. Mas eu queria que você meditasse a respeito da soberania de Deus, em que Ele conhece todas as suas necessidades, e que você continue obedecendo aos princípios dEle, que você não se afaste daquilo que é o caminho de Deus.
Ainda que você tenha dúvida, ainda que você esteja passando por algum momento de crise ou de dificuldade, eu queria dizer, em nome de Jesus, que Deus soberano sabe e conhece todas as suas necessidades, e no tempo certo Ele há de levantar em seu favor, e no tempo certo Ele há de trazer a resposta que você necessita, e no tempo certo Ele há de responder todos os seus anseios, todas as suas necessidades. A minha parte e a sua parte é continuar obedecendo a Ele. Você crê nisso? Então, Jesus é o nosso maior exemplo de obediência. E aí eu coloquei 4 itens para nós meditarmos a respeito da obediência. O primeiro vai falar assim, obedecer a Deus. Primeira coisa, obedeça a Deus. Em Atos 5:27 vai falar, em seguida, levaram os apóstolos e os apresentaram ao conselho de líderes do povo, onde o sumo sacerdote os confrontou. Nós lhe ordenamos firmemente que nunca mais ensinasse em nome desse homem, disse ele. E mesmo assim vocês encheram Jerusalém com o seu ensino e querem nos responsabilizar pela morte. Olha só o versículo 29, fala assim, Pedro e os apóstolos responderam, devemos obedecer a quem? Antes de quê? Obedeça a Deus. Nós temos falado com os jovens, nós temos falado lá em casa com os nossos filhos, eu e a minha esposa, nós temos falado para nós mesmos a respeito de seguir princípios e viver princípios e obedecer princípios. Princípios são imutáveis. Você pode dizer um amém? Princípios não são, eles não podem ser quebrados. Existem às vezes formas de você seguir esses princípios, mas não existe uma maneira de você, não podemos quebrar esses princípios. Nós temos insistido muito a respeito disso. Aí às vezes você me pergunta, quais princípios? O princípio da obediência, do respeito, da comunhão, da honestidade, da integridade, da santidade, do amor ao próximo. Jesus, ele resumiu os mandamentos em 2 grandes mandamentos: amará o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e amará a quem? Quem, pessoal? Teu próximo. Você vai amar o teu próximo como quem? Você tem obedecido a esse princípio? Você tem amado o seu próximo? E a Bíblia vai dizer para mim e para você que nós devemos fazer o que pelos nossos inimigos? Amar, orar, mas não é aquela oração, Senhor, fere ele, só um pouquinho. Acaba com ele assim devagarzinho, para ele sentir muita dor. Não é esse tipo de oração. E a Bíblia fala para mim e para você que amar aqueles que são agradáveis é muito fácil, mas amar os nossos inimigos é algo desafiador. Viver um relacionamento, viver em comunidade, viver dentro da família é algo simples, pessoal. É simples. É algo desafiador, e nós temos que aplicar esses princípios, o princípio do amor. E aí, 1 Samuel vai dizer então, Samuel respondeu, ao que agrada mais ao Senhor, holocaustos e sacrifícios ou obediência à sua voz? Ouça, a obediência é melhor do que quê? Sacrifício, e a submissão é melhor que a oferta de gorduras de carneiros. Versículo 23, esse versículo me pegou enquanto eu estava organizando a palavra, porque ele vai falar o seguinte: a rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria, e persistir no erro é um mal tão grave
quanto adorar a ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele rejeitou como rei. Isso aqui o profeta estava falando a respeito de Saul. Mas essa primeira parte, a rebeldia. E aí, gente, eu preciso confessar para vocês. Pensa num cara arrepiado. Posso até ter cara de bonzinho. E nem a cara não é muito bonzinha também, não. Mas pensa num camarada que tem assim, um grito de rebeldia. Esse camarada sou eu. E assim, felizmente ou infelizmente, eu não sei, vai ficar gravado. E eu vou dizer algumas coisas. E eu queria que você não se escandalizasse comigo. Mas por que eu vou dizer isso? Porque eu compartilho com você as minhas aflições e os meus erros, e isso me traz cura. Porque nós não estamos falando de perfeição, nós não estamos falando de performance, nós estamos falando da graça e da soberania de Deus. O cara que quer furar um sinal vermelho, eu sou esse cara. Tem dificuldade de pôr cinto de segurança, sou eu. Meus meninos eram pequenos, eu conheço tudo na frente. Então, tudo errado. A Fernandinha, ela é muito certinha, eu já contei sobre isso. A Fernandinha, ela tem dificuldade de passar um canteiro que tem uma grama. Pergunta se eu tenho dificuldade de fazer isso. Eu passo. Se tiver um papelzinho, eu jogo. Aí ela fala assim, ó o papelzinho. Eu falo assim, não, é porque caiu, desculpa. Então, há uma rebeldia, vontade de xingar, 455 mil palavrões. Aí eu faço tudo isso? Não. Só um pouco. Mas é pela graça do Senhor. Só que quando esse versículo ele me confronta, fala assim, a rebeldia, ele é um pecado tão grave quanto a feitiçaria. E assim, a Alessandra compartilhou o testemunho, eu creio que nessa noite é uma noite de milagres e de cura. Você crê nisso? Às vezes nós falamos com os nossos filhos e tem uma idade que é muito desafiadora, né? Tem uma idade que você fala as coisas e eles fazem assim. Ou é só lá em casa? Só lá, não é? Aí você fala assim, ei, tá à vontade. Ah, se eu te pego. Então, há algo dentro de nós que grita contra uma autoridade, que grita contra a obediência. E se você não tem isso, eu queria que você levantasse a sua mão. Não, Juliana, eu não sinto nada disso não, acho que é só você que sente esse negócio. Tem alguém, gente, que não sente essa vontade de às vezes fazer uma arte, de quebrar uma regra, de desobedecer? Aí a gente pede, menino faz isso, menino faz aquilo, fulano faz isso. O patrão nos pede alguma coisa, e nós temos uma facilidade muito grande de desobedecer. Então eu creio que nessa noite o Senhor há de trazer cura para a minha vida e para a sua vida, nessa questão de que há de fazer uma transformação nesse sentimento de rebeldia, e que coloque no nosso coração o sentimento de mansidão e de obediência, em nome de Jesus. Filhos e pais, Efésios vai falar o seguinte, filhos, cadê os filhos? Eita glória, o que é que fala ali? Obedece quem? Obedece papai, mamãe, com vontade? Não, às vezes você vai obedecer sem vontade nenhuma, é por isso que o texto fala assim, obedeça aos pais no Senhor. Nem sempre pai e mãe está certo, e eu falo isso muito para meus meninos, eu falo assim, não quer dizer que eu estou certo, mas o que nós fazemos é com o intuito de protegê-los. E quando nós somos filhos mais jovens,
que o pai e a mãe falavam o seguinte: você não vai. A gente virava para eles e fazia o quê? Ai, tá bom, muito obrigado. É assim que você reagia? Era, gente. Nossa, coloca a mão na minha cabeça e ora, porque eu acho que meu olho até virava assim, ó, para trás. Eu disse, não pode, não pode. Alguém falava assim, você não vai fazer. Sabe aquele que gosta de desafio? Duvido, você não vai fazer. O olho chega, a pupila chega a dilatar. O quê? Vou fazer sim. Não é para fazer. Aquilo parece que cresce um fogo consumidor. Fala assim, agora que eu vou fazer. Quero ver quem que me manda. Então, gente, às vezes fala assim, não, eu não sinto nada disso não. Poxa, se você não sente nada disso, eu queria te dar os parabéns. Fala assim, nossa, que bonito. Porque eu sinto tudo isso e muito mais um pouco. E aí vai dizer também para os pais. Às vezes a gente cobra muito dos filhos, né? Mas vai dizer para os pais, cadê os papais aí? Não, papais, não provoca, né? Não tratem os seus filhos de modo a irritá-los. E a gente gosta de dar uma irritadinha, né? Faz isso, faz aquilo. Aí na hora que eles senta, não levanta. Eu acabei de sentar. Pega tal coisa, faz tal coisa. Não vai jogar mais, não vai brincar mais, vai estudar. A gente ama dar ordens. A gente tem que encontrar uma palavrinha mágica que a minha esposa tem falado muito: equilíbrio. E aí, terceiro item, para nós já seguirmos aqui, servos e senhores. Vai falar um pouquinho sobre servos e senhores. Quem é empresário aqui, patrão? Opa! Nós temos o café com empresários aqui, viu, gente? Sábado, testemunho fantástico. Venha participar conosco. Temos aprendido muito a respeito dessa relação capital-trabalho, patrão e empregado. Agora, quem são os empregados aqui? Eita! Quem? Os autônomos? Mas acaba que você tem que prestar conta para alguém, não tem? Sim ou não? Tem que prestar conta para o seu cliente. Então vai ensinar como que é essa relação. E aí tem algumas coisas aqui muito interessantes. Escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor. Sirvam com sinceridade, como serviriam a Cristo. Tem muito funcionário, infelizmente, muito funcionário que quer somente chegar no dia 5 ou no 5º dia útil e receber o seu salário. Aí quando você fala o seguinte, querido, você tem que atender bem o cliente. Para quem mexe com comércio, meu pai teve comércio e até hoje tem comércio. Teve uma coisa que ele sempre nos ensinou: o cliente chegou, receba o cliente com um sorriso, com entusiasmo. Dudu é um cara entusiasmado, ele tem ensinado isso para a equipe dele. Porque se tem uma coisa desmotivante, é você chegar numa loja e aí o vendedor virar e falar assim, na hora que ele te vê, parece que ele faz assim, nossa, que vontade de ir ao banheiro. Aí você chega, você fica lá na vitrine assim, você olha, você olha, você olha, você vira assim tentando ver o preço. Ninguém vai atender. Quando chega e fala assim, o que você precisa? Assim, eu não preciso de nada. Muito obrigado, eu não preciso de nada. Então, uma dica para quem é seletista, para quem é prestador de serviço: faça o seu serviço como servindo a Cristo, com entusiasmo. Obedeça às regras. Existem regras, normas. Tem que chegar no horário, tem que chegar no horário. Tem que produzir, tem que produzir. Tem que atender bem o cliente, tem que atender bem o cliente. Tem que limpar a loja, limpe a loja. Ah, mas o meu patrão não merece, aquilo é um mão de vaca. Olha para o texto, porque o texto vai dizer, olha o seu versículo 6, procure agradá-lo sempre, e não apenas quando eles estiverem observando. Como escravos de Cristo, faça a vontade de Deus de todo o seu coração.
trabalhe com o quê? Entusiasmo. Não é aquela parada de chegou assim, nossa, mais um dia. Nossa, tomara que esse cliente vá embora. Misericórdia, enjoado. Aí fica o dia inteiro na loja. E aí, como é que foi seu dia? Cara, foi uma beleza. Não trabalhei, não fiz nada, não atendi nenhum cliente hoje. Uma bênção. Fiquei sentado o dia inteiro. Misericórdia, nós temos que mudar a nossa mentalidade. Amém? Lembre-se de que o Senhor recompensará a cada um de nós pelo bem que fizermos, quer sejamos escravos, quer sejamos livres. E aí vai uma para os patrões aí, senhores, assim também tratem os seus escravos. E aí você muda essa nomenclatura, porque o texto naquela época estava se referindo aos escravos, mas nós contextualizamos hoje e colocamos: trate bem aqueles que lhe prestam serviços. Não os ameacem, lembre-se de que vocês e eles têm o mesmo Senhor, e Ele não age com favoritismo. Amém? Então, empresário, tem que pagar o salário? Pague o salário, com alegria também. E eu sei que é pesado uma folha de pagamento, mas não é aquela parada assim, cara, ele não merecia receber nenhum real esse mês. O funcionário abençoado, para não dizer outra palavra. Então abençoe, e você que recebe o seu salário, abençoe o seu salário. Não é aquela parada de falar assim, recebi uma miséria esse mês, recebi uma miséria. Não, abençoe o seu salário, Deus vai multiplicar na sua vida, em nome de Jesus, amém? Líderes, Hebreus capítulo 13 fala assim: assim, por meio de Jesus, ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto dos lábios que proclamam o seu nome, e não se esqueçam de fazer o bem, de repartir o que têm com os necessitados, pois esses são os sacrifícios que agradam a Deus. Obedeçam a seus líderes. Hein, gente? Obedeçam aos seus líderes. Vamos falar dentro desse contexto aqui que nós estamos, um contexto eclesiástico. Nós temos a célula, nós temos os nossos pastores, e às vezes nós compartilhamos alguma coisa com os nossos pastores, o pastor dá uma direção, olha, faz assim, assim, assado. Pode ser, pessoal, que o conselho, a diretriz que eles estão dando, às vezes nem seja melhor. Pode ser, pode acontecer, mas existe algo que abre os céus, que é a obediência. E sabe o que mais que o texto vai dizer? Que esses líderes, um dia eles vão prestar contas. Então, se há algum excesso, os líderes vão prestar conta, mas a obediência, ela traz cura para as nossas vidas. Honrar uma diretriz de um líder, de uma pessoa que está te aconselhando, de uma pessoa que está te acompanhando, isso vai te proteger. Às vezes você não vai querer, porque obedecer não é fácil. Às vezes aquilo vai gerar uma certa rebeldia. Lembra da rebeldia? Fala assim, ninguém está pensando o que me manda. Tem uns chega até bater o cabelinho assim. E falar em cabelinho, pessoal, lembra daquela propaganda? Fala assim, a minha voz é a mesma, mas os meus cabelos mudaram. Meus cabelos estão mudando, viu? Então, só fechando a piadinha aí, mas obedeçam aos seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar da sua alma, e disso prestarão contas. Deem motivo para trabalhar com alegria, e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiará vocês. Lembra que nós falamos a respeito do sacrifício e da obediência? É melhor fazer o quê? Obedecer ou sacrificar? Obedecer. Mas quer saber qual que é o sacrifício que agrada a Deus? E aí nós vamos lá para o versículo 15. Assim, por meio de Jesus, ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus. O pessoal do louvor, se já quiser me ajudar.
O fruto dos lábios que proclamam o seu nome. Olha no versículo 16. E não se esqueçam de fazer o que, pessoal? E o que mais? Pois esses são o quê? Então você quer agradar a Deus com algum sacrifício? Além da sua obediência? Faça isso. Faça o bem. Reparta o que você tem com os necessitados. Faça o bem. Ouço muitas vezes perguntas dizendo: qual seria o meu chamado? Qual seria o meu propósito? O que eu devo fazer? Se você ainda não tem uma direção clara, tá aí duas dicas para você. Faça o bem, sem olhar a quem. Ah, mas ele não merece. Aí você já está julgando. Faça o bem, sem olhar a condição da pessoa. Reparta aquilo que Deus tem te dado com aquele que tem necessidade. Nós temos ainda, e eu me incluo nisso, nós temos ainda a falsa esperança de que acumular muitos bens nos darão segurança para viver uma vida melhor. Mas eu queria dizer para mim e para você que a nossa segurança é Deus. Ele é quem supre as nossas necessidades. Ele é quem sabe aquilo que nós necessitamos. Ele é quem cuida de nós. A Bíblia vai dizer para mim e para você: olhai para os lírios do campo, olhai para os pássaros, eles não semeiam, eles não colhem, todavia os pássaros não falta alimento, e os lírios do campo se vestem melhor do que Salomão em toda a sua grandeza. Não vos preocupeis com aquilo que vocês vão comer, ou aquilo que vocês vão vestir, porque o nosso Pai, o nosso Deus, sabe de tudo aquilo que nós necessitamos. Mas a Bíblia vai dizer lá em Mateus 6, buscar em primeiro lugar o quê? E o que mais? Justiça. E as outras coisas? Serão acrescentadas. Isso é obedecer a Deus. Amém? Nós vamos ministrar uma canção, e de uma forma muito dinâmica, eu quero fazer 2 orações. O primeiro momento nós vamos orar a respeito dessa condição da rebeldia, porque eu creio que Deus essa noite Ele quer trazer uma transformação para a minha vida e para a sua vida nessa questão da rebeldia. Ah, como assim, Juliano? Então, para que nós possamos deixar o Espírito Santo agir nas nossas vidas e que os frutos do Espírito Santo venham produzir em nós aquilo que está escrito lá na palavra: mansidão, domínio próprio, benignidade, a bondade, todos os frutos do Espírito, a obediência, em nome de Jesus. E depois no final eu vou fazer a última oração. Se você quiser ficar de pé, fique à vontade. Se você quiser ficar sentado, fique à vontade. Espírito Santo, enche esse lugar com a tua presença. Move aqui nessa noite, Senhor. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que entender seu filho. Se eu quiser adorar tenho que ouvir do Espírito.
que faz? e obedecer. E obedecer. Tenho que aprender a ouvir, mesmo sendo que não quero, e ainda assim abrir meus lábios Para adorá-lo. para adorar, para adorar, para adorar, para adorar. Se eu quiser adorar a Deus, O que eu tenho que fazer? tenho que entender seu filho. Vem, Senhor, vem, Senhor. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que ouvir do Espírito. Vamos dizer, e obedecer. E obedecer. Nos ajuda a te ouvir, Senhor. Tenho que aprender a ouvir, mesmo sendo que não quero, e ainda assim abrir meus lábios para adorar, para adorar, para adorar, para adorar, para adorar, para adorar, mesmo quando não entendo, para adorar. Feche seus olhos, coloque a sua mão sobre o seu coração, Pai. Senhor, nessa noite nós pedimos que todo esse sentimento de rebeldia, que todo esse sentimento, ó Pai, de querer quebrar as regras, de querer desobedecer, que tudo isso, ó Pai, que às vezes nos afasta de Ti, porque a Sua palavra diz que esse espírito de rebeldia, ele é tão grave quanto um pecado de feitiçaria, e isso nos afasta de Ti. E eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor traga cura e restauração, que todo esse espírito de rebeldia parte em retirada agora, em o nome de Jesus. Que o Senhor ministre em nós, que o Senhor coloque em nós esse espírito de obediência, como Jesus nos ensinou, que nós possamos, ó Pai, seguir o exemplo de Cristo, sermos obedientes a Ti, sermos obedientes aos Teus princípios, sermos obedientes à Tua voz. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude nos nossos momentos de crise, que o Senhor traga luz para os nossos caminhos, que nós possamos, ó Deus, mortificar os nossos desejos, submetê-los a Ti, em o nome de Jesus. Você crê nisso? Amém. Eu queria fazer uma segunda oração. Às vezes você entrou aqui nesse local hoje desesperado. Às vezes você veio aqui hoje pela primeira vez, você nem sabe por que veio. Mas eu queria te dizer que você está no melhor lugar, porque
nessa noite, Deus ele está com os seus braços abertos, dizendo para você: filho, filha, seja bem-vindo. Aqui é o seu lugar, aqui é a sua casa, aqui é a sua casa. Então eu queria que você fechasse os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração, você repita comigo essa oração: Senhor Jesus, nessa noite eu te entrego a minha vida, entra no meu coração, faça morada. Eu confesso que o Senhor Jesus é o meu único e suficiente Salvador. Amém. Continue com seus olhos fechados. Tem alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez? Assim, primeira vez que eu estou fazendo uma oração de entrega, é a primeira vez que eu estou abrindo a minha boca e falar assim: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Tem alguém aqui? Uma pessoa que eu estou vendo. Tem mais alguém? Que bênção, que bênção. Nós vamos ministrar essa canção mais uma vez. O culto já está encerrado. Se você quiser, você já está liberado. Mas se você necessita, ou se você sente, cara, eu queria me aprofundar mais em Deus, enquanto essa canção está ministrando, se você quiser vir aqui à frente, fique à vontade. Deixa Deus agir no seu coração. Ninguém vai colocar a mão sobre você. É você e Deus. É você e Deus. Mas eu creio que Deus, Ele quer fazer algo aqui nessa noite. Quer retirar toda essa, às vezes toda essa resistência, toda essa questão de rebeldia, toda raiva, toda angústia, tudo aquilo que te afasta. Adorar.